Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. O livro de Jó é um livro profundo e único na Bíblia por muitas razões. A história acontece em uma terra muito distante de Israel chamada Uz. Jó, o personagem principal, não é israelita e o autor, que é anônimo, nem sequer define a história em um período específico da história antiga. E tudo isso parece intencional. É como se o autor não quisesse que nos distraíssemos com questões históricas para nos concentrarmos simplesmente na história de Jó e nas questões apresentadas pela sua experiência de sofrimento. O livro de Jó tem um conceito literário muito claro. Ele começa e termina com um breve prólogo narrativo e depois um epílogo. E então o corpo central do livro é uma densa poesia hebraica representando conversas entre Jó e 4 parceiros de diálogo chamados de amigos. E essas conversas são concluídas por uma série de discursos poéticos dados por Deus a Jó. Vamos nos aprofundar e descobrir como tudo isso funciona. No prólogo, conhecemos Jó e aprendemos que ele é um homem íntegro e honesto que honra a Deus. Ele é um cara muito bom. E então, de repente, somos transportados para os reinos celestiais e Deus está na corte em sessão aberta com a sua equipe. É uma imagem muito comum no Antigo Testamento que descreve como Deus governa o mundo. Entre os seres celestiais está uma figura chamada Satanás, que em hebraico significa o acusador ou o promotor. E é como se estivéssemos assistindo uma cena no tribunal. Deus apresenta Jó como um homem verdadeiramente justo e o acusador desafia a política de Deus de recompensar pessoas justas como Jó. Ele diz: a única razão pela qual Jó lhe obedece é porque você o abençoou com prosperidade. Deixe Jó sofrer e vamos ver se ele realmente é justo. E então, Deus concorda em deixar o acusador trazer sofrimento na vida de Jó. Agora, é nesse ponto da história que a maioria de nós se pergunta: o quê? Por que Deus fez isso? E daí assumimos que esse livro vai responder a essa pergunta. Por que Deus permite que pessoas boas sofram? Mas o livro não responde a essa pergunta. Nada no livro responde a essa pergunta. O prólogo estabelece as questões profundas que esse livro está tentando responder. Pergunta sobre a justiça de Deus e se Deus opera o universo estritamente de acordo com o princípio da justiça. A resposta a essas perguntas vem quando você lê o final do livro, não o começo. A razão do sofrimento de Jó nunca é revelada. Assim, o prólogo é concluído com o sofrimento de Jó, que é abandonado por sua esposa e é abordado por 3 amigos que tentam oferecer sabedoria e conselhos. Os seus nomes são Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. E tal como Jó, nenhum deles é israelita. Eles representam as filosofias predominantes do Oriente Próximo sobre Deus, o sofrimento e a condição humana. E isso nos leva para a parte principal do livro. Primeiro Jó fala, e é assim que essa seção do livro funciona. Primeiro Jó fala e depois segue a resposta de um amigo. Então Jó responde ao amigo e outro amigo responde à resposta de Jó. E assim por diante durante 3 ciclos. Todo esse debate se concentra em 3 questões. O caráter de Deus é verdadeiramente justo? Deus dirige o universo estritamente no princípio da justiça? Se sim, então como explicar o sofrimento de Jó? Como veremos, Jó e seus amigos partem de uma grande suposição sobre a forma como a justiça de Deus deveria existir no mundo, considerando especificamente que cada detalhe que ocorre no universo deveria estar de acordo estritamente com o princípio da justiça.
Então, se você é uma pessoa sábia e boa e honra a Deus, coisas boas acontecerão com você. Deus te recompensará. Mas se você é mau e estúpido e faz coisas pecaminosas, coisas ruins acontecerão. Deus vai te castigar. O argumento constante de Jó através dos seus discursos é esse. Antes de tudo, ele é inocente, e a implicação disso é que seu sofrimento não é um castigo divino. Agora, através do prólogo, sabemos que ambas as coisas são verdadeiras. Lembre-se que o próprio Deus disse que Jó é justo e irrepreensível. Assim, Jó conclui seu argumento acusando Deus. Ou Deus não comanda o mundo com justiça, ou, pior ainda, o próprio Deus é simplesmente injusto. Os seus amigos, por outro lado, discordam. Seu argumento é que Deus é justo, sendo a implicação que Deus sempre governa o mundo nos moldes da justiça dessa forma. Assim, eles concluem acusando Jó e não Deus. Jó deve ter feito algo muito, muito ruim para que Deus o castigasse assim. Eles até começam a imaginar possíveis pecados que Jó tenha cometido. Jó protesta tudo isso. Na verdade, ele fica tão cansado dos amigos que acaba desistindo deles. Ele leva o seu caso diretamente a Deus. Agora, algo que você deve se lembrar é que Jó está vivendo uma montanha-russa emocional nesses problemas. Ele costumava acreditar que Deus era justo, mas agora ele não consegue reconciliar isso com seu sofrimento. E assim, em alguns momentos, Jó acusa Deus de ser um valentão. Ele declara que Deus orquestrou toda a injustiça do mundo. Mas no momento em que pronuncia esse pensamento, ele fica aterrorizado porque quer ter esperança e acreditar que Deus é verdadeiramente justo. Jó se sente muito confuso nessa parte e, assim, ele faz uma declaração da sua inocência e exige que Deus apareça pessoalmente para se explicar. É nesse momento que um amigo surpresa aparece, Eliú, o Buzita. Ele não é israelita, mas tem um nome hebraico. E Eliú tem a mesma suposição que Jó e os seus amigos. Ele argumenta que Deus é justo e que isso implica que Deus sempre opera o universo de acordo com a justiça. Mas Eliú tem uma conclusão mais sofisticada sobre por que as pessoas boas sofrem. Pode não ser castigo pelo pecado no passado. Deus pode trazer sofrimento como um aviso para ajudar as pessoas a evitarem o pecado no futuro. Ou Deus pode utilizar a dor e o sofrimento para moldar o caráter ou ensinar lições valiosas. Eliú não afirma saber por que Jó está sofrendo, mas uma coisa ele sabe: Jó está errado em acusar Deus de ser injusto. Jó nem sequer responde a Eliú e os diálogos chegam ao fim. É como se a sabedoria dos antigos tivesse chegado ao fim e o mistério permanecesse. Então, de repente, Deus aparece em um redemoinho e responde a Jó pessoalmente. Ele primeiro responde à acusação de Jó de que ele é injusto e incompetente em administrar o universo. Então Deus leva Jó em um passeio virtual para conhecer o universo e ele começa a fazer várias perguntas sobre a ordem e as origens do cosmos. Jó estava vivo quando Deus criou a Terra ou organizou as constelações? Jó alguma vez comandou o nascer do sol ou controlou o clima? Deus controla todos esses detalhes cósmicos que Jó nunca imaginou. Então Deus começa a entrar em detalhes, descrevendo os hábitos únicos de pastoreio de cabras da montanha e como os cervos dão à luz, ou mesmo os padrões de alimentação dos leões e jumentos selvagens. Mas por que tudo isso? Você se lembra da suposição de Jó e seus amigos sobre como é que Deus governa o mundo de acordo com a justiça? Debaixo dessa suposição existe outra ainda mais profunda, que Jó e seus amigos têm uma perspectiva suficientemente ampla sobre a vida para fazer tal afirmação sobre como Deus deveria governar o mundo. A resposta de Deus com esse passeio virtual desconstrói todas essas suposições. Em primeiro lugar, mostra que o universo é um lugar vasto e complexo e que Deus controla tudo, todos os detalhes. Jó, por outro lado, não pode tirar conclusões através do pequeno horizonte de sua experiência de vida. Sua visão é muito limitada. E assim, o que parece ser uma injustiça divina do ponto de vista de Jó precisa ser visto através de um contexto infinitamente maior. Jó simplesmente não está em condições de fazer uma acusação tão grande sobre Deus. Após o passeio virtual, Deus pergunta a Jó se ele gostaria de microgerenciar o mundo por um dia, de acordo com o princípio de justiça que Jó e os seus amigos presumiram, castigando todos os atos malignos de cada pessoa a cada momento com a retribuição precisa. O fato é que agir com justiça no mundo como o nosso é algo extremamente complexo. Nunca é preto no branco, como Jó e os seus amigos parecem pensar. O que leva ao último ponto de Deus. Ele começa descrevendo essas duas criaturas fantásticas, Beemote e Leviatã, que algumas pessoas acham que são representações poéticas de um hipopótamo e um crocodilo. Mas, mais provavelmente,
Eles se referem a criaturas conhecidas na mitologia do Oriente Próximo, que são usadas em outros lugares da Bíblia como símbolos da desordem e perigo que existem no mundo bom de Deus. Essas criaturas não são malvadas. Na verdade, Deus tem bastante orgulho delas, mas elas também não oferecem segurança. O ponto é que o mundo de Deus é incrível e muito bom, mas não é perfeito nem sempre seguro. O mundo de Deus tem ordem e beleza, mas também é selvagem e às vezes perigoso, assim como essas duas criaturas fantásticas. E assim, voltamos à grande questão do sofrimento de Jó. Por que há sofrimento no mundo de Deus? Seja causado por terremotos, animais selvagens ou por outros humanos, Deus não explica o porquê. O que ele diz é que vivemos em um mundo extremamente complexo e surpreendente, que, pelo menos por agora, não foi projetado para evitar o sofrimento. Essa é a resposta de Deus. Jó desafiou a justiça de Deus. Deus responde que Jó não tem conhecimento suficiente sobre o nosso universo para fazer tal afirmação. Jó exigiu uma explicação completa de Deus. E o que Deus pediu a Jó foi a confiança em sua sabedoria e caráter. E assim, Jó responde com humildade e arrependimento. Ele pede desculpas por acusar a Deus e reconhece que passou dos limites. Então, de repente, o livro conclui com um breve epílogo. Primeiro, Deus diz que os amigos de Jó estavam errados, que as suas ideias sobre a justiça de Deus eram simples demais e não eram completamente verdadeiras à luz da complexidade do mundo ou da sabedoria de Deus. E então, Deus diz que Jó falou corretamente sobre ele. Isso é surpreendente porque não se aplica a tudo o que Jó disse. Quer dizer, sabemos que Jó tirou conclusões precipitadas e erradas, mas ainda assim Deus aprova a luta de Jó. Como Jó veio honestamente diante de Deus com toda a sua emoção e dor e simplesmente queria falar com o próprio Deus. E Deus diz que esse é o caminho certo para processar tudo isso, através da luta em oração. O livro é concluído com a restauração da saúde, da família e das riquezas de Jó, não como uma recompensa por seu bom comportamento, mas simplesmente como um generoso presente de Deus. E esse é o final do livro. Assim, o livro de Jó não revela o enigma de por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Pelo contrário, nos convida a confiar na sabedoria de Deus quando deparamos com o sofrimento, em vez de tentar descobrir as razões para isso. Quando procuramos razões, a nossa tendência é de simplificar Deus. E tal como os amigos de Jó, ou como o próprio Jó, acusamos a Deus, mas com base em evidências limitadas. E assim, o livro nos convida a levar honestamente a nossa dor e o nosso pesar a Deus e confiar que Deus realmente se importa e que Ele sabe o que está fazendo. E é disso que trata o livro de Jó. Mas nós temos neste contexto aí um fato curioso, que é o fato de Jó. E Jó, impressionantemente, Jó é um patriarca que, sob a minha perspectiva, Jó é o único patriarca que consegue mobilizar os céus. Verdade. Naquele encontro ali, né, tão diferente, tão extraordinário, quando Deus e os anjos estão, eu acho que celebrando, né, não sei bem, mas de repente aparece o inimigo, né? De repente aparece o Satanás de andar pela terra e continua até hoje, né, andando pela terra. O mais bonito foi o testemunho que Deus deu do seu servo. Isso foi impactante, né, e como ele chamou Jó. Ele não chamou ele de presidente. Não. Ele não chamou ele de PhD, de doutor. Ele falou, você observou o meu servo. Então, nós somos, não o que nós pensamos, não o que os outros dizem, mas o que Deus diz que nós somos. E esta palavra servo, ela deve ser muito patente para a igreja contemporânea, para cada um de nós, que quando nós entendemos que Jesus Cristo nos mostra que o nosso chamado único e exclusivo é servidão, que nos traz a liberdade, isto reflete lá em Jó. É impressionante, né? E Jó foi identificado pelo próprio Deus como servo, Jó era um bilionário, não era isso, Anderson? Sem dúvida. Bilionário. O homem mais rico era um bilionário. Tinha toda a perspectiva que o mundo capitalista hoje consegue mostrar e apontar como uma pessoa bem-sucedida. O maior homem do Oriente, desculpa, Anderson. Prosperidade em todas as áreas. Sim. Jó não era próspero somente financeiramente falando. Não. A sua família era próspera.
ele tinha um relacionamento próspero. Então ele abrangia, essa prosperidade abrangia todas as áreas da vida dele. E aí acontece o problema, né? E acima de tudo, temente a Deus, o que é hoje raro você encontrar milionários, pessoas prósperas que têm esse coração de temor ao Senhor, né? E isso talvez causou estranheza quando Satanás chega diante de Deus, né, Ricardo? Para Deus dizer, olha, você viu Jó? Né? Você observaste o meu servo Jó, porque não há na terra ninguém semelhante a ele, homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Essa palavra e aí Satanás já foi direto, da mesma forma como continua hoje, né? Não, ele é assim porque ele tem estrutura financeira, tem uma família solidificada, tem isso, ele te serve porque o Senhor abençoa ele. Exatamente. E olha que contexto tremendo para que nós possamos analisar e observar de forma bem detalhada que a partir deste ato Satanás volta então e começa a destruição, não é isso? Olha, uma coisa que é interessante, a gente não pode deixar de falar, é que o inimigo nos vê por fora, mas coração é o terreno que só Deus conhece. Então Deus conhecia o coração de Jó e ele sabia até que ponto ele poderia chegar. Então olha, tudo que ele tem está na sua mão. E aí o inimigo vem, aparecem os sabeus, os caldeus e destroem, cai fogo do céu, vem o servo e diz, olha, 7.000 ovelhas foram queimadas, 500 juntas de boi, 500 jumentas, né? Também vieram os 3.000 cabelos, acabou com tudo num dia só. Eu acho que se nós pensássemos hoje, talvez a notícia seria assim, olha, a queda da bolsa foi fatal e você perdeu seus bilhões. É interessante que a gente vê Jó, um pai que cuida da sua família. Exato. Esse homem ativo né? naquela época. Isso. E a Bíblia cita ele, Deus cita ele, Satanás cita ele como acusador. Né? Você enriquece ele. A gente olhando na perspectiva, como a gente falou do dilúvio, Noé, naquela geração, a família de Noé estava dentro da arca. Como nós homens hoje, vou falar de IBC, da onde nós somos. Como nós, homens, hoje colocamos a nossa família dentro da arca, dentro de casa, cuidamos, zelamos. Neste contexto capitalista, irmão, é extremamente difícil. Kleber, porque, desculpa, pastor. Pois não, Ricardo. Pegando um rodapé no que o Kleber falou, pastor Meneghel, uma coisa muito importante, Jó era um mega empresário. Com certeza, irmão, agenda lotadíssima. E mesmo com essa agenda lotada, ele tinha tempo de orar pela sua esposa. É isso que me chama a atenção e que o Kleber realçou. Então ele não deixava de orar pela sua família, mesmo com tantos compromissos. Um exemplo extraordinário. Não só orar. A Bíblia diz que ele sacrificava em favor dos seus filhos, porque se algum deles por acaso tivesse pecado, ele se apresentava ali, ou apresentava ali o sacrifício para que Deus realmente perdoasse. Bom, as ações caíram, Pois Jó perdeu todos os seus bens, aí vem a segunda notícia, ou a notícia terrível, que é a perca dos filhos, e não existe nada assim comparável, né, a tristeza de perder uma quantidade de filhos como essa. 10 filhos, né? 7 homens e 3 mulheres. É isso mesmo. E é terrível, eu acho que extremamente terrível o pai e a mãe, né? Enterrar um filho. Imagina enterrar todos, né? E a dor foi tanta, quando a gente para pensar nesse contexto, que Jó amaldiçoa o seu dia. Amaldiçoa todos os contextos. Jó amaldiçoa o seu dia porque assim, a dor passa a ser tão grande que ele quer... É como... Ele não deixou... se a gente parar para olhar o contexto, ele não deixou, nem por um momento, ele não perdeu a sua fé, mas ele questiona Deus. Começa um diálogo profundo. Um diálogo profundo de questionamentos com Deus. Pegando só um gancho no que o pastor Edmar acabou de dizer, a morte ela é um acidente, não é? A morte não é um projeto de Deus. Ele é um acidente em razão do pecado original, naturalmente. Mas
a morte do filho é um acidente pior ainda, porque a ordem natural, considerando exatamente. Essa dinâmica da vida, é que os filhos enterrem seus pais e não que os pais enterrem seus filhos. Então você imagina, num único dia, receber a informação de que todos os filhos que estavam celebrando morreram. Então a gente vai entrar aí, na verdade, nas 5 perdas, ou nas 5 áreas de maior perda que Jó sofreu, que é a primeira, que é a financeira, né? A queda da bolsa e a quebra da bolsa, né? Sendo o homem mais rico do Oriente, como bem disse o Ricardo, ele perde tudo. Isso. E por que ele deixou de sacrificar? Não. Por que ele deixou de orar? Não. Simplesmente perdeu. Exato. Nós hoje temos a condição de perceber, mas é porque Deus estava concedendo poder ou autoridade ao diabo para que ele tocasse em Jó. Mas imagine como é que Jó poderia compreender esse cenário. Hoje nós compreendemos, mas na época nós Jó, não, mas ele na Jó, situação jamais conseguiria, né, ter essa leitura. E aí aparecem os amigos tão abençoados, né? Mas continua aí, você falou de 5 pontos. Pois é, a segunda é a saúde. Exato. Né, que já foi mencionada que ele perdeu completamente a sua saúde. Meneghel, sobre a saúde, há quem diga na opinião médica que Jó estava sofrendo de uma furunculose estafilocócica generalizada. Que é isso? Ricardo, eu não consigo repetir, mas é terrível, hein? Só o nome já é entristecedor. Era a dor da planta dos pés até o alto da cabeça. Você consegue falar esse nome novamente, Ricardo? Há quem diga na opinião médica que ele estava sofrendo de uma furunculose estafilocócica generalizada. Que é isso? Só isso aí já doeu meu coração, irmão. É muita dor. Mas isso foi antes ou depois do segundo ato de Satanás? Sim, no que aí ato... novamente ele perde a família, perde os bens, perde a família, aí ele fica doente ou Sim, aí acontece novamente o segundo ato? Quando tem o segundo ato da segunda reunião no céu, o que acontece? Satanás vai e diz, olha, ele mantém essa fidelidade, mas aí Satanás ele é bem sagaz, ele diz, olha, o que Jó está dizendo? Ele está dizendo que ele está dando graças que não aconteceu nada com ele. Tudo que aconteceu com os outros. Mas se você tocar na pele dele, nos ossos, aí ele vai te negar. Foi aonde que Deus disse, olha, você pode tocar nele, mas poupa a sua vida. Que bonito, né? A nossa vida sempre está nas mãos de Deus. Ricardo, você é da área farmacêutica. Sim. Existe uma possibilidade de o que Jó experimentou na saúde tenha sido uma consequência que hoje nós chamaríamos de um estresse pós-traumático, um estresse de percas absolutas? Hoje, se Jó comparecesse diante de um psicólogo, provavelmente o psicólogo ia falar, olha, isso é um estresse profundo, meu amigo. Esse foi o gatilho, né? Foram os gatilhos emocionais. Hoje, né, nós diríamos isso, mas nós sabemos que não, que sempre esteve sob o cuidado de Deus. Se fosse num médico hoje, iria dar muitos psicotrópicos para ele tomar, para ele dormir, para acalmar, que não resolveria a situação dele, que era triste, né? Deus nunca nos prova além das nossas forças. Então a situação de Jó era triste. Mas olha, tem um versículo que a gente não pode deixar de falar, que está em Jó 16, 19. Eis que também agora está minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Jó, ele tinha certeza. E nós entendemos bem o que é a palavra fiador. Com certeza. Quando eu não posso, ele vai me cobrir. Ele vai arcar a minha parte. Então, Jó, ele tinha essa certeza. No céu, eu tenho um fiador que é ponta firme. Mas aí nós temos uma grande situação, uma grande questão. Jó tinha essa certeza absoluta, mas a companheira, a amada, a mulher dele, tinha ou não essa certeza, Meneghel? Terceira aflição que eu ia mencionar é justamente essa. Ele foi afligido no seu casamento. Meu irmão, se a gente perde alguma coisa, que nos perdoe as esposas, né? Mas assim,
Como é que você perdeu isso? Como é que você não observou? Esse é o investimento da família, é o nosso dinheiro que está em jogo, é isso, é aquilo. E a mulher de Jó parece que estava nesse mesmo caminho ou não? Segue nessa mesma linha. Mas tem os teóricos que dizem o contrário, né? Pois é. A abordagem geral, vamos dizer assim, o consenso maior, isso, é que o texto realmente está na nossa tradução. A mulher de Jó se apresenta a ele e diz: amaldiçoa o seu Deus e morra, né? E morre. Mas se nós buscarmos o original, o hebraico, a palavra ali é Barak. Na linguagem semítica também, esse Barak tem essa mesma conotação, né, do hebraico. E Barak é abençoa, ou seja, olha, preste o seu último culto a Deus e morra, porque na cultura semítica era impossível para esse contexto amaldiçoar a criatura, amaldiçoar o Criador. Isso não poderia acontecer de forma nenhuma. Isso aí pode ser então uma sala teológica, né? Vamos colocar em sala teológica, é um momento para um seminário teológico, abordar um pouquinho, mas o senso geral, infelizmente, né, trata como a mulher amaldiçoada. Inclusive tem um hino que é muito comum, né, e muito conhecido, que fala sobre isso, né? Mas teologicamente tem essa perspectiva que não dá para deixar de lado. Exatamente. Aí nós temos os amigos de Jó, né? Foram 3 ou 4, Ricardo, amigos de Jó. Na verdade foram 4 amigos. Amigos ou inimigos? Olha, uma coisa que me chama a atenção, e isso, Kleber, eu às vezes fico pensando que é legal, por exemplo, quando você está em tristeza, em angústia, em solidão, quando nem os seus familiares te apoiam e um amigo aparece. Um amigo para olhar para você, te abraçar, né? E estas reações foram as reações iniciais dos amigos de Jó. Em silêncio, analisando, olhando a situação de Jó, que era caótica. Esse nome enorme que o Ricardo falou aí, só esse nome, né? Só essa situação. Mas a Bíblia deixa muito claro que o sofrimento de Jó era profundo, que tem até alguns comentaristas que mencionam que a pele dele, né, se transformou em pus, né, em poços de... É isso mesmo, Ricardo? Como é que é? Como é que é esse processo? A inflamação é tão profunda que... Olha, ela atingiu os ossos e o sangue. Então aconteceu, falando abertamente, a ferida, o pus, a dor... Então tudo isso. Só voltando um pouquinho, eu acredito que está aqui no capítulo 2, no versículo 7, versículo 13, desculpa. Capítulo 2, versículo 13. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias. É isso aí. E 7 noites, e nenhum deles dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então essa inflamação dessas feridas, a ponto, Kleber, de você pegar um caco de e você ter que se raspar. Então ele tinha muita dor, pele e osso, uma situação difícil, mas Deus estava com ele. Mas depois do 7º dia, aí começam a falar, né, os amigos de Jó. Sim. E era muito comum, e é comum ainda nos nossos dias, e era comum também naquela época, entender assim que Deus não castiga o justo. E na realidade Deus não castiga o justo, mas era comum também, eu acredito que hoje ainda existe essa associação com erro, pecado. Às vezes as pessoas olham uma pessoa que é aparentemente justo, está passando por um desafio, fala, esse aí já pecou. Que pecado que essa pessoa tem, né? O que ele fez contra Deus? Os amigos de Jó começaram a partir por este lado, não foi, Anderson? Sim, isso mesmo. Pastor, pegando um gancho nisso, Philip Yancey, quando ele escreve o livro Decepcionados com Deus, ele conta um testemunho de um homem, exatamente como o senhor mencionou agora, piedoso, professor de escola bíblica, homem temente a Deus, e de repente, quando ele está voltando da igreja, um carro colide de frente com o carro dele, a filha morre na hora, a sua mulher fica tetraplégica e ele fica paraplégico e cego. Misericórdia, hein? E quando o Philip Yancey foi até ele, porque o livro é como se fosse uma pesquisa, ele pergunta, o que você me diz? Como é que você vê Deus? Porque o título é Decepcionado com Deus. Claro. Como é que você vê Deus? E ele responde, eu vejo Deus como ele sempre foi. Porque
Deus é Deus e a vida é a vida. Olha, então que muitas resposta sobrenatural, vezes, hein? pois é, muitas vezes nós atribuímos a Deus a questão da provação, porque Deus ninguém tenta, mas da provação, né? Ou então levamos sempre também para o inimigo das nossas almas, mas nós temos que considerar também o fator da vida cotidiana. Existem Exato. situações que acontecem aqui que não são a vontade de Deus para nós, mas são consequências de uma vida que infelizmente ainda está no mundo pecaminoso e caótico. Mas vale a pena pegar o gancho do Ricardo, quando o Ricardo coloca novamente aquela cena de Deus como fiador. E que esta ação de Deus a nosso respeito continua ainda muito ativa. Ainda que os inimigos ou os amigos nos deem conselhos, ainda que os amigos muitas vezes procurem explicações, assim como os 3 amigos de Jó e depois o 4º amigo, mas Deus continua ainda sendo nosso fiador, porque Ele é atemporal. Atemporal, Deus não depende da circunstância, não é isso, Ricardo? Sim. A nossa vida ela é totalmente guardada. Quando eu digo a nossa vida, estou dizendo e referindo a servo de Deus, a homem e mulher temente a Deus, homem e mulher que de fato tem essas características de Jó. E isto é uma verdade. Melhor, a dor nem sempre, como o Meneghel bem disse, a dor nem sempre é fruto de punição, mas de provação. Então, conhecer a Deus é melhor do que conhecer respostas. Então, Jó, ele tinha o que nós sempre falamos, ouvimos, pregadores, a paciência de Jó. Então, teve esse tempo de sofrimento, esses amigos que não eram muitos amigos, né? Então, ele esperava no Senhor, tinha o seu fiador no céu, ele tinha essa dependência e essa esperança, né, que o seu cativeiro seria restabelecido, mudado. Alguém entre nós aqui, eu não tenho essa resposta, mas alguém aqui pode nos mencionar quanto tempo durou esse espaço, esse sofrimento de Jó? Eu não lembro de algum estudo que eu já tenha feito que fale sobre isso, mas eu acredito que não foi nada de imediato, né, Ricardo? Provavelmente 1 ano, talvez, ou menos. Eu acredito que até mais. Até mais. Eu acredito que até mais. Como a gente sabe, a palavra de Deus é infinita, eu creio que esse tempo de sofrimento dele durou bastante. E o que me chama mais atenção, no contexto do Jó, 4 amigos foram. A gente tem essa impressão de falar que muitas vezes pelas acusações deles, mas eles foram visitar eles 7 dias sem falar uma palavra, olhando para ele e vendo a sua dor. Exato. 7 dias. Nesses 7 dias, eu acredito que os 4 ficaram pensando, vendo toda aquela situação. Perdeu todos os seus filhos, cheio de feridas. E quando a gente olha nesse contexto de dor, de sofrimento, as pessoas daquela época, elas pensavam que esse homem está amaldiçoado por Deus porque ele fez alguma coisa muito cruel. Não só daquela época, dessa época de hoje, né? Que quando a gente bate o olho no sofredor, a primeira coisa que vem à mente, se a gente não regular, irmão, esse camarada está em pecado. O que ele fez, né? A gente tem esse pensamento julgando a pessoa. Depois de 7 dias, eles descrevem umas acusações cruéis contra Jó. Aí sim. Aí começa. Aí eles foram maldosos. Aí eles foram maldosos, intensos, profundos, porque depois Jó se viu se defendendo. Há capítulos do livro de Jó onde ele começa a se defender dos amigos dele, falando assim: Deus é o meu juiz. Se eu falasse com ele face a face, eu tenho certeza, se eu tivesse um tempo com ele, aquilo. O Espírito Santo hoje, ele é o intercessor nosso. Jó estava falando assim: se eu tivesse um advogado, e Jesus é o nosso advogado hoje, se ele tivesse um advogado e eu pudesse falar a minha causa, ele me ouviria. É muito bonito. Exatamente, o texto que o Ricardo mencionou é justamente uma defesa de Jó com relação às acusações dos amigos. E as acusações foram sérias, conforme o nosso irmão Kleber citou,
Por exemplo, eles mencionaram de forma muito nítida que Jó não era um convertido, um pecador endurecido, que Jó estava rebelde contra Deus, que Jó era um hipócrita. Gente, até mencionar uma questão de possível adultério, de que Jó estava explorando, roubando através da sua riqueza, seus roubando dos rebeldes. pobres. Jó era insensível, arrogante, louco. Então foram afirmações extremamente pesadas e amaldiçoadoras, né? Pastor Edmar, Jó já estava na cova e eles estavam jogando a terra em cima. Depois desses amigos ele já acaba, né? Mas no final, lá no finalzinho, nos últimos 2 capítulos, me parece que são os 2 capítulos que começa o diálogo mais profundo, né? Que depois de Jó questionar, de Jó colocar Deus em xeque, né? Chegou um momento assim que Jó falou: Deus, não é possível, né? O que está acontecendo? Será que o Senhor também está me oprimindo? Será que o Senhor também... Aí Deus se manifesta a Jó e faz nada mais, nada menos do que 70 perguntas, Meneghel. 70 perguntas. 70 perguntas e de forma ordenada, né? Não foi nada aleatório. É impressionante. Deus faz essas perguntas de forma ordenada. E qual foi o propósito de Deus com essas perguntas a Jó? Pegando já o seu gancho, Edmar, ele levanta os olhos para os céus 16 vezes perguntando: por quê? Isso. Por quê? E ainda levanta os olhos aos céus 34 queixas contra Deus. Isso mesmo. E aí Deus se manifesta. Quando a gente para pensar, depois entrando nessas 70 perguntas para Deus, ele vai questionando e Deus responde para ele com todo... Quem era você, Jó? Onde estava você? Esses questionamentos nos levam a pensar: será que Deus não está me vendo? A situação que eu estou vivendo hoje? Cada um de nós. Na verdade, quando a gente entra então no capítulo 38, que é quando começam, né, essas questões entre Deus e Jó, nós vamos ver aí, principalmente nos versículos de 1 a 3, que Deus desafia a Jó com algumas perguntas, com 2 pelo menos. Quem é que está falando sem conhecimento? Quem é você que está falando sem conhecimento? Segunda pergunta: quem está sugerindo que a soberania de Deus é obscura? Ou seja, Deus, nesse desafio, ele vai colocando Jó no seu devido lugar, né? A profundidade das perguntas até hoje ainda nos assusta, né? Que o Senhor fala ali de cosmologia, de oceanografia, meteorologia, astronomia, zoologia. Ele fala assim de uma forma, ele meio que abafa Jó, né? Falando sobre a terra, os oceanos, o amanhecer, a profundidade dos oceanos, a largura da terra. Meu Deus, como é que você consegue luz e trevas, neve, granizo, vento? No capítulo 38, do versículo 22 ao 30... tudo isso aparece, né? Neve, granizo, vento, chuva, orvalho, geada. Eu imagino que Jó foi sumindo, né? Eu acho que diante Deus disso... poderia fazer mais perguntas ainda. Com certeza. Deus poderia fazer mais perguntas para Depois vai para a questão dos pássaros, né? Deus, dos pássaros, das feras. Aí Deus fala do leão, do corvo, da cobra, do burro selvagem, do boi selvagem, da avestruz, do cavalo, do falcão, da águia. Gente do céu, foi um turbilhão assim. Será que isso foi sequencial, Ricardo? Como é que poderíamos pensar sobre isso, hein? Olha, é muito difícil de a gente saber, na verdade, esse questionamento agora, essas perguntas intrigantes que Deus fez para Jó. Num momento que ele estava de dificuldade, mas a própria pergunta de Deus vai trazendo, e como o Meneghel disse, colocando ele no seu lugar. Isso, então exato. ele se achava, estava indignado, aquela coisa. E de repente Deus vai mostrando para ele, abrindo os olhos dele: olha, quem continua no controle sou eu. Exatamente. E eu tenho as rédeas as rédeas da história. Sem dúvida. Então aí Jó, ele vai tendo uma visão: opa, peraí que eu estou realmente errado. Mas o que é surpreendente é que em nenhum momento Deus menciona o sofrimento de Jó. Não. Deus não explica o problema. Ao contrário, Deus não se defende das injustiças que Jó fez, né, acusando Deus. Deus simplesmente
se revela a ele, né? E aos seus amigos. E isto é impressionante porque quando nós olhamos as perguntas de Jó, essa revelação de Deus a ele, no capítulo 42, 2, Jó faz uma declaração extraordinária: bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrados. No capítulo 42, versículo 5, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então, é impressionante que no momento de sofrimento, que nós, servos de Deus, possamos admitir que é necessário intimidade para entender o projeto de Deus, entender aquilo que Deus está propondo para aquele momento de sofrimento, né? E foi isso que Jó experimentou, foi isso que Jó entendeu, e foi isso que Deus mostrou para Jó, e Jó entendeu essa questão, e Deus se dirige a Elifaz, que era o mais velho dos 3 amigos, e Deus fala para ele: vocês disseram o que era reto sobre mim, como o meu servo Jó, mas vocês erraram como conselheiros por limitar a soberania da excelência divina. Então isso aí é um fato interessantíssimo, e parece que aqui em Jó, eu não sei, vocês me ajudem, mas parece que aqui em Jó tem umas respostas que somente Jesus Cristo traz para a humanidade. Veja 1 Timóteo 2,5. Veja aí, Meneghel, o Kleber, veja se você encontra aí 1 Timóteo 2,5, que esta resposta que o apóstolo Paulo, referindo-se a Jesus, me parece que é uma das perguntas de Jó, quando Jó pede que alguém seja o seu mediador, o seu árbitro, lá no capítulo 9. O que diz aí? 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, naquele momento de Jó é possível perceber que haveria uma manifestação salvadora, uma manifestação do próprio Cristo intermediando. E aí nós temos a ação do Espírito Santo, que é extraordinária, né? Nosso conselheiro, nosso advogado, o nosso intercessor diante de Deus. E Jó, obviamente, não experimentou com a mesma intenção que nós experimentamos hoje, mas hoje nós temos uma ação maior de Deus, conforme João 11, 25, Jesus Cristo nos mostra que a vida é plena, que a vida é extraordinária, apesar das circunstâncias, e que Ele, sim, é a nossa fonte de vida, de prosperidade. E isso é maravilhoso. Jó também pede um advogado, né? E quando nós olhamos Hebreus 9, 24, Cristo não entrou em seu santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, mas ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus a nosso favor. Ou seja, hoje nós temos este advogado extraordinário que Jó pediu, esse advogado. Lá no capítulo 16, versículo 19 a 21, Jó pede que alguém interceda por ele na corte de Deus. E hoje nós temos este intercessor. Kleber, veja 1 João 2,11, para que nós possamos finalizar aqui essa questão de Jó. E Jó também, ele pede por um redentor. E este redentor, Anderson, aparece em Hebreus 7,25, aparece em 2 Pedro 3, 9 e 10. Jó pede um advogado divino, Kleber. E me parece que em 1 João, capítulo 2, versículo 1, aparece esse advogado que se propõe a guardar-nos. O que diz aí, Kleber? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só a resposta que nós hoje experimentamos através de Jesus Cristo, uma resposta que Jó coloca diante do Senhor, e hoje nós experimentamos, né? Experimentamos cotidianamente essa intercessão, essa intervenção divina. Jó também pediu, Anderson, naquele diálogo lá no capítulo 19, versículo 25 a 27, ele pede um redentor.
E este Redentor aponta para quem? Para Jesus Cristo. Hebreus 7:25 e 2 Pedro 3:9 e 10. O que você diz aí, Anderson, sobre isso? 7:25 diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele, aproximando-se de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Por nós. Veja. Olha que lindo. Por eles. Mas por nós hoje, nós. Né? Hoje, né? Podemos, nós podemos de fato dizer que esse mestre por excelência, esse Redentor, que Jó fez a sua defesa solicitando, hoje nós temos este Redentor. Experimentamos esta redenção. E aí, 2 Pedro 3, 9 e 10, o que diz aí, Ricardo? Veja aí na sua Bíblia, o que diz 2 Pedro 3, 9 e 10, para encerrarmos. Achou aí, Kleber? Então leia aí, por favor. Pode ler, Ricardo. 2 Pedro 3. E o mais incrível, enquanto ele encontra o texto, pastor, é que a redenção da qual nós somos beneficiários, exato, ela não se encerra na cruz. Não, de forma nenhuma. Jesus continua ainda hoje intercedendo por nós. Jesus continua trabalhando por nós diante do Pai. Quando apresenta lá mais uma vez a minha cédula de pecado, né, o meu erro aqui, Jesus fala: não, Pai, mas não é o Anderson. O meu sangue está sobre ele lá. Então eu estou pagando a cédula, continuo trabalhando para que ele esteja em mim. Isso significa que quando olhamos nesta perspectiva, o livro de Jó, como o primeiro patriarca, alguns dizem que foi o primeiro livro a ser escrito, já continuava o propósito que é revelar Jesus Cristo. Sim. Diante de tudo isso que observamos na vida de Jó, no contexto social, familiar, das percas, dos amigos de Jó, das questões que Jó manifestou diante de Deus e diante dos seus amigos, mas como tudo, Deus está no controle. E o final de Jó mostra isso, não é, Kleber? Mostra. Deus mudou o cativeiro de Jó. Totalmente. Totalmente. Glória. A história muda lá, segundo a palavra de Deus, Jó 42:8. A gente pode observar que Deus, um versículo anterior, Deus acendeu a ira contra os amigos dele pelas acusações, pela forma até colocada por ele. Jó teve que sacrificar pelos amigos dele, orar pelos seus amigos. E lá em Jó 42:10 fala: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Parece que aí já tem uma lição cristológica, né? Que Jó aprende agora a orar pelo amigo inimigo, né? Que nós não sabemos bem se era amigo ou inimigo. E Jesus nos ensina hoje, né, a orarmos pelos inimigos, que é caótico. Quando você está experimentando um momento ruim e você recebe a maldição de algumas pessoas e depois você tem que orar por aquelas pessoas. Então Jó já sinalizava uma vida cristã, né, Ricardo? Olha, e confirmando isso, o próprio apóstolo Tiago, em Tiago 5, versículo 11, ele confirma essa mudança do cativeiro que Deus abençoou e prosperou. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Exato. E esse fim foi tudo multiplicado. Até os filhos, né, Menegão? Até os filhos. Na Olha verdade... Só. Menos a mulher, né? A mulher continuou uma só. Isso, glória a Deus por isso. Né? Mas os filhos, o Senhor concedeu também. Além dos 10 que já estavam guardados na eternidade com ele, ele concedeu mais 10 aqui. Ou seja, levando para uma questão um pouco mais teológica, embora o Antigo Testamento não tenha uma doutrina, uma teologia de vida pós-morte, de vida eterna, claro. Porque ela sempre levava para o Sheol, para a sepultura, mas nós vemos aqui que Deus, além dos 10 filhos que já havia recolhido de Jó, concede o dobro de filhos, porque os 10 continuaram sendo na eternidade. E os bens materiais em dobro também, tudo né? Em dobro, tudo em dobro, inclusive os filhos. Então isso mostra, e aplicando a nossa vida, que o último capítulo das nossas histórias
sempre será escrito por Deus. Glória a Deus. E escrito de forma bela e maravilhosa, como o próprio Deus realça. As filhas de Jó foram extraordinárias, as mulheres... As mais belas. As mais belas. Então a história não termina do nosso formato, mas termina sob a perspectiva, a ótica e a bênção de Deus. E aí, 2 Pedro 3, 9 e 10, o que diz aí, Ricardo? Veja aí na sua Bíblia o que diz 2 Pedro 3, 9 e 10, para encerrarmos. Achou aí, Kleber? Então leia aí, por favor. Pode ler, Ricardo. 2 Pedro 3. E o mais incrível, enquanto ele encontra o texto, pastor, é que a redenção da qual nós somos beneficiários, exato, ela não se encerra na cruz. Não, de forma nenhuma. Jesus continua ainda hoje intercedendo por nós. Jesus continua trabalhando por nós diante do Pai. Quando apresenta lá mais uma vez a minha cédula de pecado, né, o meu erro aqui, Jesus fala: não, Pai, mas não é o Anderson. O meu sangue está diante sobre ele lá. Então eu estou pagando a cédula, continuo trabalhando para que ele esteja em mim. Isso significa que quando olhamos nesta perspectiva, o livro de Jó, como o primeiro patriarca, alguns dizem que foi o primeiro livro a ser escrito, já continuava o propósito que é revelar Jesus Cristo. Aí vem Abraão e né, que é o próximo patriarca, é o nosso próximo podcast. Nós estaremos continuando, né, nessa perspectiva dos patriarcas e finalizando o livro de Gênesis. Mas Jó já revela o Salvador, o Redentor. Jó já mostra que as promessas estão se cumprindo, não é isso, Ricardo? Sim. Que diz aí em 2 Pedro? 2 Pedro 3, 9. Exato. Isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O versículo 10, o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Impressionante encontrar tudo isso no livro de Jó. Pastor a cristologia sendo manifestada em Jó. Sim, é impressionante, falando, né? Finalizando talvez essa parte, 4 coisas que Jó ele sabia. Então, 19:25, Jó 19:25, sei que o meu Redentor vive. Isso era uma das coisas que Jó tinha certeza. 23:10, prova-me e sairei como ouro. Exato. 42:2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. 31:6, pesa-me em balanças fiéis e tu saberás a minha sinceridade. Isso é importantíssimo. Ele sabia essas 4 coisas. Muito bem, é maravilhoso estudarmos a palavra de Deus. E fechamos aqui este podcast, neste patriarca tão extraordinário que foi Jó, que deixou lições extraordinárias e lições presentes, não apenas a um passado, mas hoje, né? A experiência cristã, a experiência em Cristo, a experiência redentora, a experiência de ter a glória de Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento, através do Espírito Santo de Deus. Então a nossa gratidão. Ricardo, obrigado. Sua presença aqui foi extraordinária. Com certeza você estará em outros. Eu que agradeço, amém. Pastor. Anderson, preciosíssima a sua participação. Obrigado mesmo. Amém, pastor. Conte São conosco. Professores nossos, abençoadores aqui da Igreja Batista Central. Kleber, o Kleber gosta mais da galera jovem, dos adolescentes, mas é também um servo de Deus, um acadêmico, é aluno da nossa faculdade. O Anderson também, né? O Ricardo já passou pelas cadeiras acadêmicas, né, Ricardo? Mas olha, Kleber, obrigado mesmo pela manifestação, pela sua presença, por estar aqui conosco, e com certeza nos encontraremos em outros. Nos encontraremos.
Pois é, mais uma vez, mais um podcast finalizando aqui. Agradecemos a você que está aí do outro lado. Lembrando que este projeto é um projeto da Igreja Batista Central, aqui em Santo André, na Avenida Industrial 2234. E este projeto tem todo o apoio, todo o desenvolvimento do nosso ministério através do nosso pastor, Hamilton Carlos Cabral. É uma alegria, é um prazer. E o apoio da igreja também tem sido maravilhoso, o apoio da igreja. Hoje nós tivemos a primeira aula, foi a semana passada, e tivemos aí uma participação extraordinária. Mais de 500 alunos conectados, assistindo, respondendo às provas, movimentando as nossas redes sociais. E é você que está aí do outro lado, servo de Deus, que recebe da parte do Senhor este chamado, este desafio para a leitura da Bíblia em formato cronológico de Gênesis a Apocalipse. Obrigado, porque você está aí orando por este projeto e participando conosco. Agradecemos também, de forma extraordinária e carinhosa, a nossa mídia. Hoje nós temos bastante voluntários aqui. Você viu que vieram servir cafezinho, água, né? Não teve isso no primeiro, hein? Isso é porque vocês vieram. Obrigado ao Pedro, obrigado ao Leonardo, obrigado ao Piva, obrigado ao seu xará Kleber também, obrigado ao nosso amigo, irmão Rafa, conhecido Rafinha. Obrigado a todos que tornam este momento possível. E que o Senhor os abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.